Mas, coisas, irmão, boa noite, como é que vai, meu povo da cidade aqui, do Brasil e do mundo? Mais uma vez eu não ia mais fazer vídeo, mas vocês sabem que toda vez que eu vou fazer vídeo aqui, eles assopram ali os cachorros, para que os cachorros fiquem latindo, viu? Isso é muito problemático, essas coisas. Eu queria relatar aqui, meus irmãos, sobre os 10 mandamentos. Muitos estão pendurados nos 10 mandamentos e com os pés achando que está firmado no outro mandamento. Mas no dia que Deus desligar o céu da terra, eles vão procurar a terra dos pés e não vão encontrar, que eles estão cavando um buraco muito fundo para cair dentro. Vamos observar então, meus irmãos, o que é que eles estão fazendo hoje? O que é que os 10 mandamentos dizem? Não matarás. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Não cobiçai a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi e nem o seu jumento. Certo, meus irmãos? E aí nós observamos que eu tenho que amar o próximo como a ti mesmo. Esse é um dos grandes mandamentos, é amar o próximo como a si mesmo. Se nós não estamos vendo aqui, meus irmãos, o amor ao próximo, nós estamos vendo uma devasta aqui totalmente complicada, porque o amor ao próximo aqui, por causa dessas coisas, essa teologia da prosperidade, que virou um caldeirão de coisa boa, de mel mesmo, né? Vamos dizer que é de mel. Vamos dizer que é de mel. Mas, meus irmãos, não tem nada de mel. Essa teologia da prosperidade, eu acho que foi a derradeira gota d'água que foi derramada, porque tem de ambição no meio dessas coisas, a igreja todinha no meio disso, me deixou bastante surpreso. Eu pensei que os servos de Deus não ia cair nessa, mas observando lá no livro dos Gênesis, capítulo número 6, eu observei que os homens de Deus foi quem se prostituiu naquela época. Já tinha os demônios, as criaturas, aí os homens de Deus foi quem se prostituiu naquela obra. E essa riqueza que está vindo agora, vocês não acham que foi permitida pelo próprio Deus para vir, para que o Filho também provasse a igreja? Porque Deus provou a igreja e eles não passaram na prova. Quando ele mandou o Filho dele, eles não aceitaram Jesus. Aí aquele povo não passaram na prova. E Deus consentiu que o Filho enviasse o anjo dele para testificar essas coisas na igreja. E ele também está vendo que também eles não estão passando na prova, porque estão correndo atrás da vida, meus irmãos. E a palavra diz que quem corre atrás da vida, Jesus está dizendo que quem corre atrás da vida vai perdê-la, e que é aguentar até o fim se salvar-se-á. Então nós temos que observar essa parte aqui do salvar-se-á. Eu não posso falar muito tempo, pouco tempo, não posso estar muito sentado, mas dá para eu levar assim, a palavra um pouquinho, certo? Que é pouco tempo, aí tem que ir para o medicamento, tá bom, meus irmãos? Então nós observamos que o querer, o amar o próximo como a ti mesmo, não está acontecendo. O amor esfriou. Eu não sei se foi só aqui. Eu sei que na Rússia e na Ucrânia não esfriou nada. Em Israel, e ali tem 25 países ali querendo brigar com os Estados Unidos e Israel. Eu estou observando, meus irmãos, que ali nada esfriou. Mas para as bandas de cá, para esse lado de cá, para o lado dos países sul-americanos aqui, Mercosul, os países aqui Mercosul, acabou esfriando. A gota d'água parece que Jesus derramou gelo, ou foi o diabo que socou a língua de todos. Tem muitos que estão falando aí, ainda bem que estão com a palavra de Deus, procure ensinar a verdade e não vacilar na palavra de Deus, mas a coisa, muitas vezes, meus irmãos, é necessário que a gente fale. Se fosse o próprio Jesus, ele não ficava calado dentro dessas nações, meus irmãos.
Ele já tinha dito tudo o que tinha que dizer. Muitas casas de oração ele já tinha revirado as mesas, os bancos, de fora a fora, ele tinha expulsado todo mundo para fora. Certo? Já tinha acontecido isso. O que foi que Deus disse? A minha casa é chamada casa de oração. E ele não deixou, ele não deu muita oportunidade para o homem construir casa não, viu, meu irmão? E Jesus disse que a casa do Pai também é chamada casa de oração, que é o universo. Aí ninguém sabe o que nós vamos tocar para frente, porque se Deus determinou uma obra para um homem, foi para ele. Se estão levando, eles estão roubando essa obra. E essa vinha é de Deus. O tempo é de Deus, a vinha é de Deus. Ele colocou exatamente a sementinha da vinha na mão desse servo dele aqui. E ele passou 15 dias pensando em semear, porque sabia que a coisa era dura. Mas toda noite eu ouvia a palavra de Deus, até que me deu corajou e eu fui e terminei semeando a semente. E ele disse, vou ficar, porque quem semeia não pode colher, mas tem um colhedor para essa vinha. Eu vou ficar entre os colhedor e o semeador, e vou regar a vinha até ela começar a dar fruto. Mas o colhedor não pense, porque ele está colhendo, o semeador não tem o mesmo direito na vinha, porque se eu não tivesse colocado na mão dele exatamente a semente da vinha que ele tinha que semear, não tinha o que eu colher. Então, meus irmãos, esse colhedor, até os dias de hoje, não apareceu. Será que é o diabo? Lá em cima no céu, o diabo não quis devolver o trono a Deus, não. E aqui no meio da riqueza, onde corre dinheiro e muita coisa, será que o diabo não está meio... É claro que o diabo está no meio disso. Falou, o diabo viu. Quando vocês estão ajeitando essas coisas, o diabo está olhando. O diabo está olhando. E eles começam a seguir vocês daí mesmo. Até entrar aqui, a seguir, vocês é bastante perseguido. Aí quando chega aqui, está tudo abençoado. E eu não sei como é que é a obra de Deus. Para mim, desde a fundação do mundo, a obra de Deus nunca azedou. Mas no entendimento dos homens, a obra de Deus azeda dentro de 24 horas, eu não entendo isso, meus irmãos. E outra, a palavra diz que o que for ali, a última vez que for, já está tudo consumado. E esse ladruíce esse tempo todinho, por que é, hein? O poder de Deus está soberano, aquele que ele enviou, que o filho dele enviou no meio da igreja, para testificar muitas coisas que está no coração dele, ele está falando, certo? E ele enviou exatamente, meus irmãos, para o que foi Jesus disse, eu enviei o meu anjo para testificar essas coisas na igreja. Eis aqui o anjo de Deus, não é outro. Esse homem tem postado muitos vídeos com a palavra de Deus verdadeira, aí chamou atenção, os pastores começaram a achar ruim, o padre começou a achar ruim, e depois era um ruim assim, mas que depois que eles investigaram mesmo, viu que a palavra estava certa, e hoje estão enricando muito às custas da palavra de Deus. Mas eu sou assim, meus irmãos, eu recebi de graça dai. Se eu cobrei alguma coisa pelos vídeos para entregar nas redes sociais, não cobrei nada. Foi de graça. Então vocês não cresçam com a obra de Deus, que toda essa riqueza que eu estou arrumando, com a obra de Deus, não vai, meus irmãos. Vocês não vão, um dia, vocês vão perder ela, que aqui nesse mundo, os servos de Deus não ganham nada. E também não perde. Não perde. E quem está achando que está ganhando e está crescendo, a queda vai ser grande. Lembra que Jesus disse que quanto mais alto for a riqueza, maior é a queda? Então nós temos que pensar nisso aí. Agora, será que Jesus permitiu algo para esse homem? Permitiu sim, porque ele sabe como trabalhar na obra de Deus. Os outros não estão vendo efeito de nada. Mas esse homem que recebeu toda a ordenança de Deus, da qual ele não falou para os homens o que era para fazer, está tudo guardado aqui no meu coração. E olha que foi exatamente 15 dias Deus falando comigo. E depois de que eu semeei a vinha, veio um anjo de Deus, um anjo de Deus, eu não vou dizer o que e como era, certo? Mas ele fez algumas perguntas e eu respondi para ele. E quando eu respondi para ele, que ele viu que eu ter respondido correto, ele subiu o céu, passou do telhado, subiu, eu fiquei vendo ele sendo elevado para o céu outra vez, certo? Mas ele veio e fez a última confissão para mim, o porquê eu tinha, que eu não posso falar, né? E também porquê, né? Porque Deus já tinha me escolhido antes. Então,
essa vinha que o diabo está espatifando, rasgando, parece a cachorrada, né? Rasgando para um lado e outro, meus irmãos. É exatamente a vinda de Deus, que não era para acontecer isso, mas começou pelos grandes, os pequenos, e entrar hoje. Hoje está até quem está no ventre da mãe, o nome já está lá no altar. Então nós observamos que a coisa não está fácil. Também no livro de Apocalipse diz que eles vão vencer essa primeira batalha e vai passar 42 meses aí governando. Depois a paciência dos santos não aguenta mais e vão quebrar eles de cacete. Eu mesmo faz tempo que quando eles começaram a roubar a obra de Deus, eu não apoiei, mas eles apoiaram, porque ali o primeiro chegasse, abençoasse, jogasse, entregasse a ele, exatamente, sabe o quê? A cruz manda ele levar, certo? Somente, só a cruz, olha, se vira daqui, só que sem dinheiro do bolso, sem sandália, sem nada. Pega esse livro, que é a cruz, o Novo Testamento, vai e ensina a toda criatura. Aí eles têm acertado. Mas esse negócio, meus irmãos, só dessa riqueza, essa vinha só era para 2 homens. E esse não quer aparecer, esse homem nunca apareceu com o que colheu, então a vinha ficou só com esse homem. Aí então o que acontece? A palavra diz assim, meus irmãos, eles deram, a palavra está perguntando, né? Jesus está perguntando aqui pela palavra, Deus está perguntando pela palavra, está perguntando, eles deram ouvido o primeiro sinal. Eu digo, deram ouvido não, Senhor, não deram ouvido. Eles deram ouvido o segundo sinal, também não deram ouvido o segundo sinal, provando que não tem nada com Deus. Mas aí depois, eles ouviram a palavra, eu digo também não, Senhor, eles não ouviram a palavra. E aí a palavra diz assim, após tu já é um fruto por causa da palavra. Então, meus irmãos, eu considero muito satisfeito que a palavra sempre está me defendendo aqui e eu só tenho de dar glória a Deus e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo que está reinando no céu e reina aqui na terra também. O poder é grande e o diabo não vai conseguir passar na frente da palavra de Deus. Em Jesus ali, o diabo sempre andava adiantado, até levar ele para a cruz. O diabo toda vez chegava adiantado. Nessa época, agora também, meus irmãos, o diabo está chegando adiantado em todas as coisas. E eu não sei como vocês ainda não lembraram que tem uma forma da existência de fazer a obra de Deus se o diabo perceber. Certo, meu irmão? Tem, só é querer fazer que tem. E tem uma coisa, depois de feito, o nenhum desmarcha. Tá bom, meus irmãos? Eu vou terminar aqui, porque o vídeo já está muito agressivo, muito alto. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito.